Olá, turminha do quarto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula hoje foi matemática. Vocês fizeram algumas atividades e nós iremos agora corrigir a atividade, dos descritores D6 e D13. D6 são problemas que envolvem mais de uma operação e D13 é fração, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelas questões do D6, que foi a primeira questão até a quinta. A primeira diz o seguinte: Tiago recebeu seu salário no valor de R$ 2.455. Gastou 437 de aluguel, R$ 1.029 de alimentação e R$ 68 com remédios. Quanto sobrou do seu salário? Turma, lembra na aula eu expliquei, dei dicas de como você resolver problemas que envolvem mais de uma operação? Então, a primeira coisa que você vai identificar aqui é a pergunta final, que é quanto sobrou do seu salário. Esta é a pergunta que o problema quer que a gente resolva. Porém, como ele é um D6, eu primeiro vou ter que fazer outras continhas para eu chegar na continha final, para responder a pergunta final. Porque olha só, no problema, ele diz que o Tiago recebeu o salário dele, o valor foi de R$ 2.455, mas aí diz que ele fez alguns gastos e quer saber quanto foi que sobrou. Se ele tivesse gastado só com uma coisa, por exemplo, só com o aluguel, só com a alimentação, só com o remédio, era só você pegar o valor do salário dele menos esse gasto, não era verdade? Então só era uma continha para ver quanto sobrou. Mas ele fez 3 gastos. Então, turma, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é somar os gastos que o Tiago fez, para eu poder depois tirar o que ele gastou do salário dele e achar a sobra. Não é verdade? Então vamos lá. Ele gastou 437 de aluguel, 1.029 de alimentação e R$ 68 de remédios. É só fazer a conta. Professor, essa conta está armada corretamente? O que vocês acham? Lembrem aí da regra da adição. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Tanto faz eu botar o maior em cima, no meio, embaixo, o menor, tanto faz. O resultado vai dar o mesmo. Agora, se eu armar incorretamente, vocês estão vendo que a conta está armada toda para o lado direito. Na verdade, está sobrando números do lado esquerdo. Se sobrar os números do lado direito, aí sim está errado. Porque eu não posso botar o 68 embaixo do 10 do 1029. Estaria errado. Certo? Então, bora lá. 7 mais 9 é 16. 16 mais 8 são 24. Eu escrevo 4, levo 2. 2 mais 3 são 5. 5 mais 2 são 7. 7 mais 6 são 13. Eu escrevo 3, levo 1. 1 mais 4 é 5. Não tem nada para somar com 1. Baixa. Ele gastou R$ 1.534. Certo? Daí, turma, cuidado. Se tiver esse número nas opções, ainda bem que não tem. Nessa questão não tem, mas geralmente aparece. Se tiver, você não marque, porque aqui ele está te dando o total de gastos dele. Ele não está te dando quanto sobrou do salário. E a pergunta final é quanto sobrou do salário. Agora eu tenho o que ele gastou. Eu vou pegar o salário dele, que foi 2.455, menos o que ele gastou, 1.534. Aí sim eu vou achar o que sobrou do salário dele. Bora lá? Agora é continha de menos, hein? 5 menos 4 é 1. 5 menos 3 é 2. 4 menos 5 não dá. Certo? Porque o 4 é menor que o 5. Mas eu jamais vou dizer 5 menos 4. De baixo menos o de cima. Sempre é o de cima menos o de baixo. Quando não dá, eu peço um emprestado ao próximo número. Eu vou pedir um emprestado ao 2. O 4 vira 14 e o 2 agora é só 1. 14 menos 5 são 9. 1 menos 1 é 0. Sobrou do salário dele 921, letra C. R$ 921. Beleza? Essa primeira aqui é facinho, só é 2 continhas, de mais e de menos. O mais importante no problema de D6 é que você interprete corretamente, que você leia com atenção o problema para conseguir entender. Senão você não consegue responder. Vamos à próxima. Segunda questão é o mesmo descritor. São 3 empresas de calçados.
A primeira produziu neste mês 1.560 peças. A segunda produziu 3 vezes a primeira. E a terceira produziu 999 peças a menos que a terceira. Acho que aqui é a segunda aqui, viu? Quantas peças produziu a terceira empresa? Deixa eu ler o problema aqui de novo para você, que tem um erro de digitação. Certo? Olha, são 3 empresas de calçados. A primeira produziu neste mês 1.560 peças. A segunda produziu 3 vezes o que a primeira produziu. Certo? Então não tem o número da segunda, eu tenho que calcular, tá vendo? A terceira produziu 999 peças a menos que a segunda. Aí tem que a terceira, mas é que a segunda, viu, turma? Eu espero que vocês tenham identificado esse erro. Quantas peças produziu a terceira empresa? Olha, o da primeira ele já te disse, né? Primeiro vamos ver aqui a pergunta. A pergunta é: quantas peças produziu a terceira empresa? A primeira empresa ele já deu o valor, 1.560 peças. A segunda ele disse que ela produziu 3 vezes o da primeira, então eu vou ter que calcular o da segunda, que é 3 vezes o número da primeira. E a terceira é 999 a menos que a segunda. Para eu achar o da terceira, que é a pergunta final, eu tenho que primeiro achar o da segunda, porque o da terceira é 999 peças a menos que a segunda. Então vamos achar primeiro a segunda? A segunda ele já disse, 3 vezes mais que a primeira. Então vamos lá. Eu pego 1.560, que é a primeira, vezes 3, certo? Poderia ser também o triplo, né, turma? Eu vou precisar da tabuada do 3. 3 vezes nada é nada. 3 vezes 6, lá na tabuada, 18. Eu escrevo 8, levo 1. Desculpa, agora é 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16. Eu escrevo 6, levo 1. 3 vezes 1, lá em cima na tabuada, é 3. Mais 1, 4. 4.680. Marquei a letra D, professor. Errou, porque aqui ele acabou de achar o número da segunda, que era 3 vezes, da segunda empresa, que era 3 vezes o da primeira. Agora o da terceira é 999 peças a menos que esse que eu acabei de achar. Então é 4.680 menos 999. Aí sim eu vou responder o problema, que é achar a quantidade de peças da terceira empresa. 0 menos 9 não dá, né, turma? Eu tenho que pedir 1 a 8. Esse 1 foi para lá em cima, lá. Mas não tem problema, a gente vai lembrar. Que é 1 lá do 0, tá? 10 menos 8. O 8 agora é 7, tá? 10 menos 8 aliás, 10 menos 9 é 1. 7 menos 9 não dá, eu vou pedir um emprestado. Certo? Ao 6. O 7 vira 17 e o 6 agora é 5. 17 menos 9 é 8. 5 menos 9 não dá, eu vou pedir um emprestado. Ó, foi trocado aqui, tá, gente? Esse 1 agora que apareceu é lá do 5. E o primeiro 1 era do 0. Espero que vocês compreendam. Então eu tenho 15 menos 9. Primeiro o 4 virou 3, né? Que eu tirei 1 do 4. 15 menos 9 é 6 e o 3 baixa. 3.681 seria o número de peças da terceira empresa. Letra C. Ok? Vamos agora à segunda questão, o mesmo descritor. Em uma loja, Maria comprou um fogão em 9 prestações de R$ 98. Em outra loja, Maria comprou uma cama em 5 prestações de R$ 109. Qual o valor da compra de Maria nas duas lojas? Olha só. A pergunta é qual o valor da compra de Maria nas duas lojas, ou seja, o que foi que a Maria comprou nas duas lojas. Aí eu tenho que ver o seguinte, na primeira loja ela comprou um fogão que ela vai pagar em 9 prestações, ou seja, 9 vezes de R$ 98. Na segunda loja ela comprou uma cama que ela vai pagar em 5 prestações, ou seja, 5 vezes de R$ 109. Ele não disse o valor do fogão e nem disse o valor da cama, para poder eu somar e achar quanto que a Maria comprou nas duas lojas. Ele me deu o valor das prestações e a quantidade de prestações. Então agora é só eu multiplicar, porque é 9 vezes 98, eu vou achar
o valor do fogão. Depois eu faço 5 vezes 109, vou achar o valor da cama. E só depois eu vou somar os dois valores para achar o total que a Maria gastou nas duas lojas. Ou seja, essa questão aqui vai ser 3 continhas. Bora lá. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 9. 9 vezes 8 são 72. Eu escrevo 2, levo 7. 9 vezes 9 é 81, mais 7 será 88. Ou seja, R$ 882 foi o fogão. Se eu marcar a letra B, eu vou errar, porque a pergunta não está perguntando quanto foi o fogão. Está perguntando quanto ela gastou nas duas lojas. E aqui eu só achei o fogão. Vamos achar a cama agora? A cama é 109 vezes 5. 5 prestações de R$ 109. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 5. 5 vezes 9 são 45. Eu escrevo 5, levo 4. 5 vezes nada é nada, então baixo 4. 5 vezes 1 é 5. A cama custou R$ 545. Aí o professor sempre te diz que você não marca a primeira conta, né? Nesse caso aqui, se você não tiver prestado atenção, você vai achar que a segunda conta é o resultado. Achei o resultado, já fiz duas contas. O professor disse que nunca eu marco na primeira conta. Aí eu marco a letra C. Errei. Porque a letra C é quanto ela gastou com a cama. Ele não quer só o da cama, ele quer o das duas lojas. Ele quer o do fogão mais o da cama. Então eu vou juntar. O fogão, 882, mais a cama, 545. Aí sim, eu vou responder a pergunta. Qual o valor da compra de Maria nas duas lojas? 2 mais 5, 7. 8 mais 4, 12. Boto 2, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 5, 14. Ela gastou nas duas lojas R$ 1.427, letra A. Cuidado, turma, muito cuidado. Se não tiver atenção na leitura, errou a questão. Tá certo? Ainda do D6, a quarta questão. Em uma cidade, o número de crianças é 3.117. O número de idosos é 3.900. O número de adultos é o triplo do número de idosos. E o número de jovens é o número de adultos dividido por 2. Quantas pessoas tem nessa cidade? Eita, professor, que essa é complicada. Olha, primeiro vamos entender aqui que tem nessa cidade crianças, idosos, adultos e jovens. Mas aqui no problema ele só te deu o número das crianças, certo? E os idosos. Tá faltando o número dos adultos e o dos jovens. E a pergunta é, quantas pessoas tem nessa cidade? Ou seja, ele quer tudo. Ele quer o número junto de crianças, idosos, adultos e jovens. Juntos. Mas ele não te deu os números de adultos nem de jovens. Tu vai ter que calcular. Vamos reler o problema de novo e fazer por partes. Em uma cidade, o número de crianças é 3.117. Beleza, ele te deu as crianças. O número de idosos é 3.900. Beleza, ele te deu os idosos. Agora vem a primeira continha, olha. O número de adultos é o triplo do número de idosos. Ele te deu o número de adultos? Não, ele está te dizendo que o número de adultos é igual ao triplo dos idosos. Os idosos são 3.900. O que é o triplo, gente? O triplo é 3 vezes, então eu vou calcular 3.900 vezes 3. Aí eu vou achar os adultos. Tá bom? Paramos aqui o problema e depois a gente continua lendo. Vou precisar da tabuada do 3. 3 vezes nada é nada, 3 vezes nada é nada. Nem tem na tabuada, né? 3 vezes 9, 27. Eu escrevo 7, levo 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 11.700 é o número de adultos. Então agora eu já tenho as crianças, já tenho os idosos e já tenho os adultos. Certo? Aí ele vai dizer, e o número de jovens é o número de adultos, esse que eu acabei de achar, dividido por 2. Então eu vou ter que fazer uma continha de quê, turma? Divisão. O número de adultos é qual? Esse que eu acabei de achar, 11.700. Que se você não tiver prestado atenção no problema, você vai marcar a letra C de cara. Aqueles mais despercebidos, que estão cansados de ouvir o professor dizer que não se resolve um D6 com uma conta, e aí você vai lá e teima em querer resolver só com uma conta, já marcou a letra C, eu tenho certeza absoluta. Mas aí errou, né?
Então vamos lá, vamos calcular agora os jovens. Ainda não vai ser a resposta do meu problema. Isso quer dizer que ele vai ter provavelmente 3 continhas. Porque eu já fiz um, achei o número de adultos. Agora eu vou fazer uma para achar o número de jovens. Tá bom? Que é esse número que eu achei dos adultos, 11.700, dividido para 2, como diz o problema. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 2. 1 não dá para dividir para 2, vai ter que ser os dois 1 junto, que dá 11. Na coluna do 2, quem dá 11? Não tem 11, tem 10 e 12. O 11 está bem no meio, né? Entre o 10 e o 12. Não posso usar o 12, porque o 12 passa do 11. Vou usar o 10. Quem deu 10 foi o 5. Aí eu vou multiplicar o 5 vezes o 2. 5 vezes 2 são 10. Escrevo o 10 lá debaixo do 11, vou fazer uma continha de menos. 1 menos 0, continua 1. 1 menos 1, 0. Sobrou 1. Esse 1 dá para dividir para 2? Dá não, porque ele é menor que 2. Vou baixar o 7. Virou 17. Agora sim dá para dividir para 2. 17 dividido para 2. Na coluna do 2 tem 17? Tem não. Tem 16, tem 18. Ou seja, o 17 está no meio, entre um e outro. De novo, eu não posso usar o 18, porque o 18 é maior. Vou ter que usar o 16. Quem deu 16 foi o 8, é quem eu vou escrever no resultado. E multiplicar por 2. 8 vezes 12, 16. Boto lá debaixo do 17 e vou subtrair. 7 menos 6 é 1, 1 menos 1 é 0. De novo, restou 1. 1 não dá para dividir para 2, mas eu ainda tenho 2 zeros para baixar. Vou baixar um deles. Virou 10. 10 dá para dividir para 2. Na coluna do 2, quem dá 10? Tá ali ele. Quem deu 10 foi o 5. É quem eu vou escrever no resultado. 5 vezes 2 eu vi que deu 10. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. Sobrou nada agora. Nada não dá para dividir, gente. Então eu vou baixar o próximo número. Porém, o próximo número também é nada. É 0. E aí? E não tem mais nada para baixar. E eu baixei um 0 e nem o dividi. Quando eu baixo um número e não divido, um 0 no caso, eu acrescento ele no resultado. Acabei de acrescentá-lo ali no resultado. E agora a conta terminou aqui mesmo. Ou seja, 11.700 dividido para 2 é 5.850. Isso é o número de jovens. Ok? Eu já tenho aqui os adultos e os jovens, que eu não tinha no problema. No problema só tinha as crianças e os idosos. Agora eu achei os adultos e os jovens. E qual é a pergunta? Será que eu respondi agora já? Eu vou marcar a letra D, 5.850? A pergunta era quantos jovens tinha na cidade? Negativo. A pergunta era quantas pessoas tem nessa cidade? Eu tenho que pegar o número de crianças, 3.117, o número de idosos, 3.900, o número de adultos que eu achei, 11.700, mais o número de jovens que eu acabei de achar, que é 5.850. Aí eu vou somar tudo isso aí. Aí sim eu vou estar respondendo a minha pergunta. Então bora lá? Baixa-se o 7, porque mais 0 e mais 0 e mais 0 vai dar 7 mesmo, né? 1 mais 5, eu pulo os zeros ali, 1 mais 5 é 6. 1 mais 9 é 10, 10 mais 7 é 17, 17 mais 8 será 25. Eu escrevo 5, levo 2. 2 mais 3 são 5, 5 mais 3 são 8, 8 mais 1 são 9, e 9 mais 5 são 14. Eu escrevo 4, levo 1. 1 mais 1, 2. Tem nessa cidade 24.567 habitantes, pessoas, letra B de bola. Então, veja que nós fizemos 3 continhas. Se você não prestar atenção, se você estiver fazendo as questões por fazer, com preguiça, você não vai acertar uma questão dessa nunca. Certo? Mas eu quero que vocês tenham disposição, deixe a preguiça de lado no momento que vocês estejam fazendo a atividade. Ainda tem mais uma continha do D6, questão 5. Elizabeth distribuiu 2.465 sorvetes de sua sorveteria em 5 freezers. Olha só. Ela pegou e distribuiu essa quantidade de sorvete, 2.465, para 5 freezers. Ela já vendeu um freezer de sorvete. Cada um a R$3. Quanto a Elizabeth já apurou com as vendas? Olha só, turma. Primeiro, a pergunta é quanto ela já apurou com as vendas. Mas aí eu tenho que prestar atenção no problema, que ela tinha 2.465 sorvetes e distribuiu esses sorvetes em 5 freezers.
Se ela distribuiu, turma, ela dividiu os sorvetes em 5 freezers, porque não cabia tudo em um só. Porém, ela já vendeu um desses freezer todinho de sorvete. Cada sorvete a R$3. E ele quer saber quanto ela apurou. Me diga uma coisa, vocês sabem quanto sorvete tem no freezer? Não, né? Porque você não distribuiu ainda os sorvetes pelos freezers. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é distribuir os 2.465 sorvetes para 5 freezer. Distribuir é a mesma coisa que dividir. Então, é 2.465 dividido para 5. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 5. 2 não dá para dividir para 5, vai ter que ser o 24. Na coluna do 5 tem 24? Tem não. 24 está entre o 20 e o 25. Professor, eu posso usar o 25? Só falta um do 24 para o 25. Pode faltar só meio. Você não pode usar nunca o número que passa. Tem que ser sempre o número antes. Então é o 20 que é antes de 24. Então quem deu 20 foi o 4. É quem eu vou escrever no resultado, multiplicar por 5. 4 vezes 5 eu vi que deu 20. Faço uma continha de menos agora. 4 menos 0 é 4, 2 menos 2 é 0. Sobrou 4, turma. 4 não dá para dividir para 5. É menos, né? É menor. Então eu vou ter que baixar o próximo número, que é o 6. Virou 46. 46 dividido para 5. Tem 46 na coluna do 5? Tem não. Tem 45 e 50. Vou usar o 45, que é menor que 46. Quem é que deu 45 foi o 9. É quem eu vou escrever no resultado e multiplicar por 5. 9 vezes 5, 45. Vou fazer outra continha de menos agora. 6 menos 5 é 1, 4 menos 4 é 0. Restou 1. 1 não dá para dividir para 5, mas ainda tem um número para baixar, que é o 5. Virou agora 15. 15 dá para dividir para 5. 15 dividido para 5, na coluna do 5 tem 15. Está aqui ele. Quem deu 15 foi o 3. É quem eu escrevo no resultado e multiplico por 5. 3 vezes 5, 15. 5 menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0. Essa conta é exata. Cada freezer tem 493 sorvetes. Respondi o problema, letra A? Não. Ele não está perguntando quantos sorvetes tem em cada freezer. Ele está perguntando quanto foi que ela apurou nas vendas, porque ele disse que ela já vendeu um freezer todinho de sorvete a R$3 cada um. Eu vou pegar o quê? Isso aqui que eu achei foi a quantidade de sorvete em um freezer. Então eu vou pegar essa quantidade aí e multiplicar pelos R$3, que cada um desses 493 sorvetes custa R$3. Então eu vou multiplicar por 3. Fazer a continha aqui mesmo. 493 vezes 3. Aí eu vou achar o apurado. Preciso da tabuada do 3. 3 vezes 3 é 9. Escrevo 9. 3 vezes 9 é 27. Eu escrevo 7, levo 2. E 3 vezes 4 são 12. Mais 2 são 14. R$1.479 é o apurado da Elizabeth, que vendeu um freezer de sorvete, que tem 493 sorvetes, cada um a R$3. Viu só? Você tem que ter raciocínio, tem que ter paciência para compreender o problema. Entendido? Vamos passar adiante. Agora nós vamos para o descritor de número 13, que é fração. Sexta questão. A figura está dividida em 5 partes. Considerando que uma parte já está pintada, qual fração representa essa figura? Olha só, turma. Ele está dizendo aí que a figura já está dividida em 5 partes e tem uma parte pintada. É a questão de fração mais fácil que você pode encontrar essa, dizer qual é a fração da parte pintada, turma. Se tem uma parte pintada, a fração, o número de cima, que é o numerador, é a parte pintada, 1. E o número de baixo, que é o denominador, é o todo da fração, ou seja, as partes pintadas e não pintadas. Quantas partes tem? 5. Então, a fração que corresponde a essa figura aí é 1/5, letra C de casa. Não foi facinho? Vamos à próxima. Questão de número 7. Observe abaixo uma figura que representa uma fração. Parecida com a outra, né? Como se lê a fração da parte não pintada? A diferença é, primeiro, que ele quer a resposta de como se lê a fração. Segundo, ele não quer a fração da parte pintada, é da parte não pintada. E aí, se você não prestar atenção na leitura, porque tem gente que começa a ler e nem termina o problema. Já acha que sabe o que é a resposta, adivinha, né? Quer adivinhar. E aí vai logo para marcar a questão. Então, quem começar a ler aqui, já achar que é do mesmo jeito da questão anterior, vai errar.
porque ele quer a parte não pintada, e na questão anterior era da parte pintada. Então tem que ter muito cuidado. E ele quer a resposta por escrito, como se lê, né? Então olha só, se é a parte não pintada, eu vou escrever, né, o número. Vamos contar quantos quadradinhos não estão pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 quadradinhos não pintados. É o numerador, que ele quer, né, da não pintada. E o denominador é o todo da fração. 9 mais 1 que está pintado são 10. A fração é essa daqui, 9 sobre 10. Só que a resposta não está em numeral, não está em fração, está por escrito. Como se lê? Como é que eu leio esse 9 sobre 10? 9 décimos. Então é a letra B de bola. Quem foi que marcou a opção D? 1/10. Quem marcou a opção D, 1/10, não prestou atenção naquele não bem grande ali. Porque aí marcou a fração da parte pintada, né? Essa pessoa, ela sabe fração. Quem marcou a letra D sabe fração. Sabe o que é que não tem? É paciência para ler, tem preguiça, né? E não sabe compreender um problema simples como esse. Tá bom? Então a resposta correta aqui é a letra B de bola. Vamos à questão 8, acho que é a última, né? Da atividade em PDF que foi colocada no grupo. Ana está construindo uma horta e já adubou a seguinte parte de acordo com a parte escura do desenho abaixo. Então tá aí o desenho da horta da Ana e ela já adubou essa parte que está pintada, que é a parte verde. Já está adubadinha, né, com as plantinhas e tudo, com a horta e tudo. A pergunta é: qual fração representa a parte adubada da horta de Ana? A horta de Ana, a parte da horta de Ana que está adubada, eu já disse, essa parte verde. Eu vou representar a fração que diz respeito à parte verde. Quantos quadradinhos verdes estão pintados? 6. Quantos quadradinhos tem ao todo? 12. Então a fração é 6/12. Aí você vai procurar aqui. Cadê? Letra A, 1/2. Letra B, 1/6. Letra C, 6/10. E letra D, 12/6. Professor, não tem. Você errou essa questão. E aí vamos anular? Negativo. Lembram que existem as frações equivalentes que eu ensinei na aula, que poderia cair uma questão que teria uma fração, que você iria achar uma fração da parte pintada, mas que na hora de marcar não tinha essa fração, mas tem uma fração equivalente. Qual é a fração que equivale a 6/12? Eu ensinei até como é que vocês fazem. Tem uma continha lá que você tem que pegar o 6, dividir para um número e o 12 também ao mesmo tempo, até simplificar a fração. Mas eu vou ensinar agora a vocês da maneira mais fácil, que é você olhar para o desenho e achar uma fração equivalente a esse desenho. De cara que eu já percebo, turma, eu tenho aqui o meu todo, que se eu redividir, eu posso dividir em duas partes. Olha, tá aqui uma parte pintada e a outra parte não pintada. Vocês viram que eu dividi a horta da Ana agora só em duas partes, em vez de ser 12 partes, eu só dividi em duas. Uma eu pintei, a outra tá branco. Quer dizer que a fração agora é o quê? Uma parte pintada do total de duas partes pintadas. Olha a fração aí, 1/2. Quer dizer que essa fração 6/12 corresponde à fração 1/2, ou equivale à fração 1/2. Tem essa opção 1/2 nas opções? Tem, sim. Letra A. Então, é a mesma coisa de você dizer que é 1/2. A metade da horta está adubada. Entenderam? Beleza, né? Gente, e com relação às atividades do livro do pai? Que essa que a gente acabou de terminar foi a atividadezinha que eu coloquei no grupo, né? Mas a partir de hoje, durante todo o mês de outubro, nós vamos fazer também atividades naquele livrinho do pai. Porém, tem um porém. Né? O livrinho do pai, que é o de vocês, no caso, é o 4º ano, caderno de atividades, matemática, volume 1, que foi hoje. Hoje nós usamos só o volume 1, tá? Só que tem um porém, turma. As atividades do livro do pai, eu só irei corrigir detalhadamente aquelas que são dos descritores que estamos revisando. Então, eu só vou corrigir, por exemplo, no dia que eu vou corrigir a atividade do pai, as que for de acordo com o descritor que foi feita a revisão na aula.
No caso, hoje, foram os descritores D6 e D13, não foi? Da aula de hoje, a gente revisou ele. Problema com 4 operações e o D13 frações. E as atividades, né, de hoje, do livro do pai, que só aborda os descritores D1, D2 e D3. Ou seja, D1 que é classificar os números classificar os números nas ordens, quanto vale, né? O D2 é continha de mais e de menos, e o D3 continha de vezes e dividir. Então, as atividades que eu passei do PAIC hoje não diz respeito ao descritor que nós estudamos hoje. Isso quer dizer que eu não vou corrigir detalhadamente a atividade de hoje do PAIC, tá bom? Com vocês. Até porque são continhas que vocês já estão habituados a fazer. O D1 também, vocês, graças a Deus, não estão tão ruim no D1. Né? Dá para identificar ordens, dezenas, unidades, tal e tudo. Então hoje não terá correção da atividade do PAIC, porque não, entenda, quando tiver uma atividade do PAIC que diz respeito ao conteúdo que eu estou dando no dia, aí eu vou corrigir, bem detalhadamente. Mas no caso hoje não teve. Os descritores da aula de hoje foi D6 e D13, e do livro do PAIC de hoje foi D1, D2 e D3. Então não tem nada a ver com o que foi trabalhado hoje. Então não vou corrigir detalhadamente hoje. Eu acho que entenderam, né? Chegou então o momento surpresa da nossa aula de hoje, que é o quê? Se você chegou até aqui, parabéns. Você assistiu à correção da atividade completa. Mas, para valer a sua presença, hoje você irá mandar uma foto sua no grupo do WhatsApp de farda e com o livro do PAIC, volume 1. Então, hoje, para valer a presença, só vale quem mandar essa foto aqui para mim lá no grupo. Manda a fotinha do pai, com você fardado. Ah, professor, minha farda não entra mais em mim. Ah, professor, eu estou na casa de fulano, ciclano, beltrano, não tô com a farda. Beleza. Nesses casos, o professor entende, mas você precisa justificar lá no grupo. Por que você mandou sem a farda, tá bom? Porque para poder a gente saber. Então, eu quero você de farda e segurando o teu livrinho do pai, que volume 1. Não é o volume 2 que vocês pegaram agora na escola, não. É aquele que vocês já tinham. Precisa ser aberto? Não, pode ser fechado, mostrando a capinha do livro. Entenderam, né? Então é isso. Vou esperar lá no grupo. No grupo, não é no privado. E quem não mandar, já se considere que levou falta. Ah, mas eu fiz atividade, mas não terminou. Né? Não terminou a aula, que é fazer a correção e mandar isso aqui para mim. Beleza? Tá avisado, né? Para que todos possam se conscientizar e mandar a fotinha do livro, você segurando o livro do pai e de farda. Parabéns a todos que realizaram a atividade, espero que tenham acertado todas as questões e que tenham aprendido algo novo, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Não esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, aqueles que ainda não se inscreveram, e clicar no gostei no final dessa aula, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.